Fala galera do canal Futebol Paraense TV, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez vamos mostrar quantos pontos é necessário para avançar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Realmente é algo que muita gente já se pergunta, porque o campeonato já vem chegando aí na nona rodada, chegando para 10 jogos para encerrar esta primeira fase, tá? A gente vem aqui trazer esse conteúdo para vocês. Então, não se esqueça, se inscreva-se em nosso canal, deixa aquele like para ajudar ainda mais chegar o conteúdo no YouTube e espalhar para os seus amigos, beleza? Vamos aqui, galera, porque a gente tem todas as nossas anotações, né? Porque a competição vem chegando agora pela metade e basicamente Paysandu e Remo tem 5 jogos restantes em casa, cada um. Remo tem 5 jogos em casa e 5 jogos fora. O Paysandu a mesma maneira. Só que precisa de um número específico. Ao atual momento, o clube do Remo tem 16 pontos e o Paysandu tem apenas 18 pontos. Ótimos números, estão parcialmente sendo classificados até o momento para segunda fase, ok? Mas ainda restam 10 rodadas. Então, o que falta para esses times alcançarem? A vitória, é claro, mas quantos pontos base para se manter? Vocês sabem que a Série C tem muitos jogos difíceis, tem muitos jogos que, teoricamente, nenhum jogo são fáceis, né? São ditos próprios pelos próprios jogadores, pelas próprias equipes, que sempre falam que não tem jogo fácil na Série C. Aquele jogo que parece ser bem fácil, as equipes acabam se complicando. Mas enfim, vamos mostrar aqui os números básicos hoje, só para você ter uma noção. Dos 10 jogos em casa, hoje, se a gente fosse pegar a primeira análise, o clube do Remo ou o Paysandu precisariam vencer dos 10 jogos em casa. Aliás, dos 5 jogos em casa, precisariam vencer 4 em casa e 2 jogos fora. Então, ou seja, 4 vitórias e 2 empates. Os outros restantes poderiam até ter um saldo de 4 derrotas. Vamos supor, 4 derrotas poderiam acontecer, mas desde que essas equipes elas não deixassem cair menos que isso, tá? Mais lá na frente eu vou mostrar a tabela para você entender, fique tranquilo, tá? E aí o Paysandu ou o Remo chegariam à pontuação de 32 pontos na tabela e teriam ali uma vaga meio que assegurada no G8 da Série C. Agora, se a gente botar aqui, ficariam com 9 vitórias, tá? 5 empates e 5 derrotas. Essa é a média, tá? Só que, lembrando, isso é vencer as 4 jogos em casa, tá? E 2 empates. Apenas isso, claro. Que para chegar-se ao 32 pontos, a gente tem a base também do ano passado, tá? Que o Paysandu fez 30 pontos, tá? E foi líder da competição. Lembrando que o formato atual do ano passado também teve 18 jogos ano passado. Esse ano a diferença aqui é 19, mas a pontuação e o número de jogos são equivalentes, ok? Mas aí então, a gente pega agora, se fosse fazer uma campanha com a gente pode dizer, para ser líder mesmo, quantos números de vitórias precisam para ser líder? Para ser líder da competição, precisa ali ter 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Claro, isso aqui é uma média, tá? Isso fariam 39 pontos, melhor dizendo, 39 pontos é o número ideal para ser líder do seu grupo hoje. Paysandu e Remo para ser líder do seu grupo. Claro que em 10 jogos que faltam, eles teriam que vencer 7 jogos restantes. Apenas o Novo Horizontino em 2021 conseguiu uma campanha incrível, fez 12 vitórias e alcançou os 39 pontos e foi líder disparado da competição e conseguiu o seu acesso na fase posterior. Então, são pontuações que são a média que para ser líder precisa basicamente isso. Então vamos supor, dos 10 jogos, o Paysandu teria que vencer, ou o Remo, 7 jogos, tá? E os 5 em casa, teria que vencer os 5 em casa e vencer 2 jogos fora, tá? E ainda restar aí 3 jogos aí de saldo para derrota, né? Que são partidas que naturalmente o time acaba saindo com a derrota, não tem dessa. Só lembrando que o Paysandu e o Remo têm o mesmo número de vitórias hoje, cada um tem 5 vitórias.
Só que entre os números vale para ambos, tá? Mesmo o Paysandu tá com 18 pontos e o Remo está com apenas 16. Só que como a gente sabe que a Série C tem uma média difícil, né? Todos os jogos são bastante equilibradíssimos, comparando essa Série C deste ano que está realmente muito equilibrada, com os grupos, com os times do grupo que eram do grupo do Sul, agora do grupo do Norte, Sudeste, estão todos misturados. Então a gente fez uma simulação aqui para vocês, tá? Para vocês verem os dois exemplos. A primeira simulação que eu vou jogar aí na tela para vocês é a simulação que Paysandu e Remo eles vão conseguir se classificar para a segunda fase com esses números que eu falei, com 4 vitórias, tá? E 2 empates, chegariam aos 32 pontos na tabela. Então ambos com esses 32 pontos, a gente tem aqui para você, ficaria ali o Clube do Remo em segundo colocado e o Paysandu em terceiro colocado com 32 pontos, com 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Essas seriam basicamente se chegasse a 32 pontos. Claro que a gente botou aqui os confrontos, gente, vai ter muito confronto direto com algumas das equipes que estão configurando o G8. Então basicamente seria isso, a gente botar aqui os resultados plausíveis que basicamente poderiam acontecer na competição. Então o Mirassol tem adversários mais da parte da tabela, então a gente consideraria que o Mirassol ele conseguiria fazer a sua pontuação, conseguiria gerar bastante pontos e continuar sendo líder, tá? E mesmo com esse configuração de o Clube do Remo e o Paysandu fizessem apenas 4 vitórias e 2 empates, eles conseguiriam ficar entre terceiro e quarto colocado, tá? Essa é uma média. Então, mas seria a classificação mais assegurada, porque na média, o nono colocado, que é o clube que fica fora da zona de acesso, ele chega no máximo ali a uns 26 pontos, 25 a 24 pontos, tá? Então essa é a média. Então, para se assegurar 32 pontos, estaria de bom tamanho para ficar no G8 da Série C. Tá, mas se a gente pegar agora para ser líder da competição, que é aquela pontuação que a gente falou, com 12 vitórias. 12 vitórias na competição garantiria o Paysandu na liderança ou o Clube do Remo, tá? Na liderança. Essa aqui lembrando que é a média. O Clube do Remo hoje tem menos 2 pontos que o Paysandu, então chegaria a essa média de pontuação a 38, porque tem menos pontos, e o Paysandu chegaria a 39 pontos, seria um líder da competição, cada um com 12 vitórias. Então essa seria a matemática da Série C. Você gostou dessa simulação? Porque eu pergunto, tem muita gente que tem dúvidas, quantos pontos precisa para ser líder máximo, quantas vitórias. Então a galera já chegou fazendo os seus cálculos, né? Então essa é a média. Então, para você, como é que o Paysandu vai se classificar? Apertado, como a primeira opção, ou a segunda opção, chegando sobrando, junto com o Clube do Remo? Então, deixe aqui nos comentários. Ou se você não quer que suba o Paysandu ou o Remo, ou você quer que suba os dois para ser melhor ainda para o futebol do Pará. Claro que tem que ser os dois clubes, né? Os dois clubes na Série B seriam ótimo e seria muito grandioso para o nosso futebol paraense. Beleza, galera? Então, o nosso vídeo foi esse, mostrar essas estatísticas. A gente não fez um balanço geral, mas só para você ter noção sobre a média de pontuação que o Paysandu precisa, que o Clube do Remo precisa para pelo menos se classificar, e se porventura sobrar na competição 12 vitórias, esse é o número que os clubes têm que ter em mente, que tem que alcançar. Dos 10 jogos que faltam, precisam vencer o máximo de jogos que possam alcançar os 32 pontos. Alcançou os 32 pontos, é correr para ficar entre os primeiros, porque com certeza vai ter uma posição privilegiada para a segunda fase e vai enfrentar adversários teoricamente menos preparados, beleza? Então esse foi o nosso vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, curta o nosso vídeo, tem muitos vídeos sobre o futebol paraense aqui em nosso canal, beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!